Estamos começando mais um Contecast e dessa vez com uma convidada super especial, Maria Laura Abdala. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Você é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né, no evento que a gente participou juntas. Já te conhecia das redes sociais. Infelizmente, no dia do evento, não consegui ficar na parte que você falou, era a parte que eu estava mais curiosa para ouvir. E graças a Deus, a gente tem essa oportunidade hoje para poder ter algumas respostas, né? Porque o que você faz é uma atividade que causa, né, muita curiosidade, às vezes tem pessoas que não conhecem, e traz muito conhecimento, autoconhecimento, né? Então, isso me deixou assim fascinada, porque é difícil você obter algumas respostas sobre você mesmo. O mais difícil é você saber de si, né? Às vezes você observa tudo, mas quando é para saber de você, você nunca parou para pensar, nunca teve aquele tempo, nunca teve alguém olhando para isso. E você tem uma caminhada aí nesse sentido de ajudar as pessoas. Até lá no seu Instagram, quando eu fui procurar, né, saber sobre você, lá falava que você é uma terapeuta cognitivo-comportamental, então não tem a parte de ser terapeuta e a parte do Corpo Explica, que a gente vai falar também. E o seu. E você tem até um método, né? Do caos ao equilíbrio. Que é uma coisa que assola a todos, né? Que a gente está na época da sobrecarga de informação, sobrecarga de atividades, comparação, né, com as redes sociais. E uma coisa que, né, uma frase que eu vi lá no seu Instagram, na sua bio, que me deu assim um alívio, uma vontade de ser sua cliente. Foi essa. Liberta as pessoas de pesos emocionais e físicos, né? Então eu queria te conhecer melhor, saber mais sobre você. Acabamos de gravar um podcast. Sim. Onde você não era o foco principal, né? A gente estava entre 4 pessoas e agora eu tô tendo a oportunidade aqui de estar só com você, de te conhecer melhor. É um prazer te conhecer melhor também, Marcelo. Eu estou me sentindo muito honrada, muito privilegiada por poder contribuir um pouco mais com esse conhecimento que me agregou tanto e trazer essa clareza para outras pessoas, essa possibilidade, né? Passei a te admirar depois daquele evento que fizemos da Alterdata, da UCA, porque eu vi brilho nos olhos, né, de uma mãe que consegue ter garra e produzir profissionalmente, né, se realizar. Então eu me identifiquei, te admirei ali naquele momento, criei uma conexão natural, porque você é uma pessoa doce, né, uma pessoa que tem coração, vamos dizer assim. E já que eu tenho esse conhecimento da análise corporal, eu tiro realmente conclusões a respeito das pessoas, né? Tô sendo analisada. Geralmente eu chego nos ambientes, as pessoas já ficam assim, deixa eu tomar cuidado com meus braços. E assim, tem uma certa confusão sobre o corpo fala, né, que é um conhecimento do gestual, quando a pessoa coça o nariz, a pessoa coça o pescoço, cruza os braços. Não é esta área que eu atuo. Eu atuo justamente no formato e expressão do corpo. Então, se a pessoa tem características mais redondinhas, mais fofinhas, mais triangulares, mais quadradinhas. Se vocês já conhecem, já assistiram o filme Divertidamente, aqueles 5 bonequinhos são exatamente os traços de caracteres que todos nós carregamos, né? A menininha do vídeo, ela carregava esses 5 bonequinhos dentro da cabeça dela. Então, em resumo, todos nós temos estas características dentro de nós e que são expressas no corpo, formato mesmo. Então, é possível fazer essa análise por meio de fotos, vídeos, redes sociais. Então, E quando a pessoa tá assim mais gordinha, acima do peso, isso influencia? Não interfere. O que nós fomos formados para ser até os 5, 6 anos de idade, a gente vai carregar por toda a vida. A metodologia da análise corporal é justamente uma análise em que eu vou observar cada uma das partes do seu corpo, cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. Então, geralmente eu peço para a pessoa estar com uma roupa como se fosse para ir para academia,
vou analisar formato de coluna, panturrilha. E a partir daí eu gero um gráfico que, se eu fizer de uma criança dos 6 anos de idade, vai se permanecer ao longo da vida. Ah, ficou fortão, marombeiro, emagreceu, engordou. Exatamente. A pessoa passa por uma anamnese, eu faço algumas perguntas antes que acabam, alguns procedimentos interferem, por exemplo, botox, facetas nos dentes, etc. Porém, mesmo que a pessoa engorde, há uma alteração de até 2 a 3% nos traços daquela pessoa. E o peso extra no corpo, ele cumpre uma função também, dependendo de pessoa para pessoa. Já ouvi falar. Eu sou aquela pessoa que eu fico tentando tirar pistas, né, sobre mim. Legal. Então, tô na igreja, nunca ninguém me fez uma revelação. Tô com uma psicóloga, fico ali, quando ela fala algo da minha personalidade, é uma pista ali que eu tô tendo sobre mim mesma. Então, quando você encontra uma pessoa que vai só falar sobre características suas, sobre quem você é, por que você é, pra você se entender, eu acho que é fantástico, né? Sim. Eu posso falar um pouquinho de você? Pode. Não sei se você Pode deu uma deixa aqui pra mim. A gente vê na Marcele características principalmente de 2 dos traços. Eu vou explicar brevemente o que isso quer dizer, pode ser, para quem estiver assistindo? Cada um dos traços primeiro, né? Pode ser? Então imagina, você que é mãe ou você que acompanhou uma gestação, existem 5 períodos pelos quais qualquer um de nós passamos na nossa infância. Gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e surgimento da sexualidade. Como todos nós passamos por todas estas fases, a gente carrega um pouquinho destas características. Quais características, Maria Laura? Em resumo, a percepção que uma criança tem daquele ambiente, se o pai perdeu o emprego, se a mãe está grávida de um outro filho, se a vovó morreu, se eles precisaram se mudar de casa, a criança ela vai perceber, cada criança, mesmo sendo irmãos, vão perceber estes momentos de formas distintas. E isso se traduz no formato do corpo. E o que me deixa... Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta lá, mas aqui a gente tá pra isso. Sim, fica à vontade. Que tem a questão da genética, né? Então isso causa muita confusão, porque... como que meu formato vai ser X se meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito? Tinha que ser, pelo menos, puxar alguém. E como que as percepções que eu tive na primeira infância vão alterar o formato do meu corpo? Excelente pergunta, Marcela. É uma pergunta que as pessoas fazem muito mesmo. Genética ou genótipo existe sim. Cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos. A gente carrega essa herança genética. Diferente do fenótipo, o quanto esse ambiente interfere nas minhas características visuais, tá? Então, tem pessoas que falam assim, eu pareço com a minha mãe porque nós duas temos as pernas finas. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que é que vocês podem ter semelhanças? Porque vocês duas passaram por situações e vocês perceberam de formas semelhantes. Mas é muito comum o irmão e irmã, de repente 2 irmãs, uma tem um bumbum bem empinadinho, a outra tem um bumbum trancadinho. Uma é magrinha que pode comer tudo e não engorda, a outra não pode comer nem direito um prato de salada que já engorda. Pode nem se alimentar, que já né? Então, o quanto... É como se fosse assim, uma pessoa que trabalha muito no sol vai ficar mais morena, né? Mas então os traços de caracteres foram moldados justamente na percepção que eu tive naquela fase da infância específica. Se foi no período da amamentação, se foi no período dos primeiros passos, no período do desfraude, assim sucessivamente. Mas essa percepção é durante todos esses períodos? Exatamente. Então eu consigo realizar uma análise completa de uma pessoa quando ela passou dos 6 anos de idade. Antes disso, eu tenho um bebezinho de 2 anos. Eu consigo saber o quanto aquelas 2 primeiras fases, ou as 3 primeiras fases, marcaram ela. Maria Laura, mas que lógica tem isso? Medula, parte elétrica do nosso corpo. É um fio que estava desencapado até os 5, 6 anos de idade. Mas à medida que ele vai se encapando,
em cada uma destas fases, é encapando mesmo, é uma capinha de mielina, que a gente chama, né? É da medicina. Vai encapando, começa na cabeça e termina no quadril. Cabeça, gestação, região do pescoço, amamentação, primeiro ano de vida da criança. Primeiros passos, é a região torácica. Então, imagina aquele fio se encapando de cima para baixo. Desfraude, região lombar. E o período do surgimento da sexualidade, a região do quadril. Então, o quanto aquele meio me marcou, me traumatizou, me trouxe desconforto, vai me marcar naquele momento exato. Vai me deixar com uma cinturinha mais fina, com o bumbum mais empinado, um quadril mais redondinho. Porque eu não tive um trauma que me deixou com a cinturinha fina. Você tem, viu? Mesmo a pessoa sendo um pouquinho mais cheinha, ela pode ter a cintura fina, assim, você tem. E quais são esses perfis, né? É perfil que fala? Geralmente eu falo perfil para facilitar o entendimento das pessoas, mas nós chamamos dentro da análise de traços de caracteres. Por que traços? Porque são características visuais mesmo. Então, existem sempre um momento, a dor e o recurso. Então, momento, gestação. Mamãe quando está grávida. O tanto de estresse que ela passa, o quanto ela ficou ansiosa, isso vai transferir tudo para o filho ou não. Então, momento, gravidez, gestação, dor, sentir que eu estou incomodando, me sentir rejeitado. Minha mãe nem me conhece e ela já não me quer. A sensação que o bebê tem é essa. E a mãe provavelmente não estava Pensando de nisso. forma lógica pensando nisso, mas marcou. Mas por um momento ela queria não estar grávida, alguma coisa assim. Talvez o marido tá ganhando pouco e ela engravidou sem planejar, ou então ela acabou de passar por uma mudança grande. Então aquilo ali, o bebê se mexeu, causa desconforto, ela fica nervosa e tudo é hormônio, né? Então o bebê sente, puxa, estou sendo rejeitado. Eu não posso me mexer que eu estou me sentindo rejeitado. Então a dor é da rejeição. Essa pessoa, esse bebezinho, de forma inconsciente, ele vai diminuir os movimentos. Tem mãe que fala, ai, meu filho quase não mexia dentro da barriga. Provavelmente foi mais estressante essa gestação. O bebê ele diminui movimentos e acumula toda a energia na cabeça. São as pessoas que têm um corpo mais sem energia, mais longilíneo, mais magrinho. Sem massa muscular. Sem massa muscular. E toda a energia se concentra na cabeça. Então, são as pessoas mais criativas, que têm ideias mais geniais, mais no mundo da lua. O Guinho ali tem um pouquinho disso, ó. Por isso que ele é um excelente editor aí, todas as suas habilidades. Talvez meu marido seja essa. Pela foto, a única foto que eu vi dele, eu acredito que ele tenha bastante dessa característica. Vou tentar resumir, né? Porque é muita informação, né? O próximo traço a ser formado, puxa, a mãe teve o nenê, é o período da gestação. Esse foi o primeiro. O primeiro se chama esquizoide. Não se apeguem à nomenclatura, porque não estamos Só tratando... tem nome. Exatamente. Não estamos tratando de transtornos de personalidade, da psiquiatria. A gente apenas é fiel à nomenclatura que foi dada lá atrás por um amigo de Freud. Está aparecendo até as operações da Polícia Federal. Exatamente. Né? Então, o esquizoide é essa pessoa que tem uma necessidade de ficar no mundo dela. Eu não preciso existir. Deixa eu quieto no meu canto. São as pessoas que tiveram algum tipo de problema na gravidez, da mãe não estar segura ali. No caso do meu marido, a minha sogra ficou grávida antes de casar, né? Tipo, meio adolescente. Olha... De repente teve isso, sim. Imagina todo o estresse que gerou, né? Sim, casou grávida. Sim. E é interessante que quando eu atendo pessoas que têm um traço de esquizoidia, isso é por porcentagem. Todos nós temos os 5 totalizando 100%. Uhum. Você que é da área da contabilidade entende bem de porcentagem, né? Então, se os 5 totalizam 100%, daria uma média de 20% de cada traço. Uhum. Se fosse para todo mundo ser, puxa, eu sou perfeitamente distribuído. Homogêneo, né? Tem pessoas que têm 45% de um traço. Se isso ocorreu no período da gestação, muitas vezes, se eu falo assim, ó, sua mãe tentou te abortar, né? É certeza. A mãe não queria aquele filho por motivos diversos. E ele acaba ficando inteligente. Sim, porque eles concentram toda a energia na mente. O detalhe...
são pessoas geniais. O problema está em que essa pessoa tem muito medo de colocar essas ideias para fora e se sentir rejeitado. Então ele vive muito naquele mundo, sozinho. E fica feliz sozinho. Mas tem ideias brilhantes que precisam ser colocadas à mostra. Isso que me deixa confusa, porque ele é bem social, né? Mas o seu marido não é predominantemente esquizoide. Então lembre-se que tem uma parte. a gente geralmente fala pico quando a pessoa tem mais de 30% de um dos traços. Então, por exemplo, 32 desse, 15 desse, 18 desse, 20 desse. Então, se a pessoa tem uma característica, são características predominantes no dia desta pessoa. Então, ela vai se comportar de forma predominante com base naquelas características, tá? O próximo período é da amamentação. Então, a mãe teve o nenê. De quem que o nenê depende completamente no período da amamentação? Geralmente da mãe, né? Então, ele se comunica... Pode falar. Se foi amamentado. Se foi amamentado. O mundo acontece para essa criança à base da boca. Eu choro, eu grito, eu recebo. No entanto, este traço se chama oral. Mas a criança é muito confusa nesta fase. Porque você tem filho, né? Sim, uma filha de 4 anos. Legal. Quando ela... Como ela chama? Naomi. Naomi, você tinha me dito. Quando a Naomi estava chorando ali com 3 meses, você sabia exatamente o que era? Puxa, ela deve estar com cólico, ela deve estar com... Olha, por sorte, eu achei um vídeo no Instagram. O Instagram tinha acabado de sair, foi na pandemia, de popularizar. E apareceu um vídeo dos céus que cada... Era como se fosse fotos, assim, com som. Na verdade, vídeos. E cada um era o som de um choro e ele explicava, esse som é fome. Fantástico. Aí fazia... Esse som aqui é irritação, esse é sono. Então ele fazia o som perfeito. E era batata. Isso me ajudou. Toda mãe toda minha amiga que tá grávida, eu caço esse vídeo lá em algum lugar. Fantástico. Em 2019 ou 2020 e mando pra pessoa batata. Mas foi uma sorte. Muito legal. E foi só isso que eu achei. Foi genial quem criou. Então, como a criança é muito confusa nesta fase, a mãe tem que ficar adivinhando, é comum a mãe não suprir as necessidades da forma mais adequada. Né? Então, às vezes o neném tá querendo apenas colo, ela vai dar mamadeira ao peito. Às vezes tem uma etiqueta incomodando, ela vai dar mamadeira ao peito para calar o choro. Então, a criança ela desenvolve o mecanismo de, para toda dor ou desconforto, eu preciso comer, beber, fumar. Então, as pessoas com traço de caráter oral, elas precisam ter suas necessidades básicas supridas bem. Não posso passar frio, não posso passar muito calor, não posso passar fome, não posso ficar com sono muito tempo, eu preciso estar alimentada, né? Tendo suprido isso, ela vai estar cuidada. Praticamente uma taurina. Né? Então, é este perfil que é o mais comum das brasileiras, tá? Eu tô achando que minha filha não vai ser oral, não. Porque eu vi esse vídeo. Verdade. Foi me ajudou bastante, né? a suprir as necessidades dela. Posso continuar falando ou você quer fazer alguma outra pergunta? Pode continuar, tá próximo. O próximo período é o período dos primeiros passos, ou quando a criança entende que existe mundo além dos pais. Puxa, eu consegui identificar que a vovó tá visitando, a vizinha veio fazer uma visita, e a criança ela começa a entender que a partir do momento que ela faz determinada coisa, eu ganho algo em troca. Puxa, a mamãe fala assim, mamãe, filho, dá uma piscadinha. Aí ele dá uma piscadinha, aí a vovó vem e dá um beijo. Aí a mamãe fala assim, bate palminha, ele bate palminha, ela vem e dá um pirulito. Ele desenvolve o superpoder da negociação. Peraí, se eu fizer o que as pessoas querem, eu ganho algo em troca. Se isso foi muito marcante para essa criança nesta fase, ela desenvolve o poder da negociação, da justiça, dos acordos. Os grandes líderes têm bastante desse traço. Novamente, não se apega ao nome, mas é um traço de caráter psicopata. Esse é o pior, né? Quando fala assim, já... Que são Ninguém quer ser psicopata. São as pessoas mais frias, mais racionais, mas são essenciais para tomar frente, geralmente em assuntos que precisam de solução prática. São excelentes vendedores de ideias, de projetos.
Então, se você tiver um criativo lá do esquizoide, mas não tiver alguém que venda a ideia, que ofereça, que chegue ao público, vai ficar só dentro da caixinha. Sim. Muitas vezes uma pessoa muito inteligente, muito genial, não consegue botar em prática, né? Exatamente. Ou ter um resultado. Eu costumo falar que imagina um teatro, uma peça de teatro. Quem criou? O esquizoide, criativo. Quem chamou os convidados ou vendeu os ingressos foi o oral. O oral que tem contatos. Gente, vem, vocês vão gostar, tem sensibilidade. Quem liderou a peça foi o psicopata. Quem fez os roteiros? Aí eu vou partir para o próximo traço. E depois quem vai brilhar no teatro é o último traço, que é o que precisa brilhar, né? Então, passou desta fase, vem o período do desfraude, que é o período que a criança está começando a desenvolver um pouco mais de independência, mas ela não tem total controle dos seus movimentos ainda, inclusive de ir no banheiro. Então, essa criancinha, quando ela percebe que qualquer falha que ela comete, inclusive sujar a fralda ou fazer cocô nas calças, gerou uma decepção, essa criança se sente completamente humilhada e ela vai desenvolver um perfil como mecanismo de defesa de se trancar. Eu não vou errar mais, eu não posso fazer merda. Eu tenho que ser perfeito e calado. E aguentar o tempo que for. São as pessoas muito resilientes, muito persistentes, de processos, de métodos que aguenta qualquer coisa, o mundo. Que é o traço de caráter masoquista. Né? Não se apega ao nome, mas tem uma certa conotação. Porque essas pessoas sofrem muito caladas. Muito resistente, né? Muito resistentes. Essenciais no seu trabalho, por exemplo. Porque elas são muito planejadas, muito organizadas. São pessoas do Excel. Eu costumo falar, pessoas do Excel são masoquistas. Né? Então, as pessoas mais quadradinhas. Lá do filme Divertidamente seria a raiva, que é aquele perfil vermelhinho com a cabecinha quadradinha. São pessoas, assim, fortes. Lá no Divertidamente, eles tratam muito do perfil na dor. Sempre tem a dor e o recurso de cada traço. E por último, a gente desenvolve o surgimento da sexualidade no corpo, na região do quadril, que são as crianças que percebem o mundo aos pares. Peraí, crianças com 5 anos, em 4, 5 anos. A mamãe tem o papai, a vovó tem o vovô, até a Branca de Neve tem o príncipe. Eu pensei que ia falar, tem uns 7 anos. Mas ela não dorme com ele, né? Então, cadê o meu par? E a menininha... Tô sozinha. Tô sozinha. A menininha, qual é o homem mais próximo dela nesta idade, 4, 5 anos? Pai. O pai. Então ela vai desenvolver um vínculo muito forte com o pai. Ele é o par dela. E ela se torna a princesinha do papai. E o contrário é verdade. O menino se torna o príncipe da mamãe. Então, quando a criança ela tem essa percepção mais marcante, e nós duas temos bastante desse traço, que é um vínculo forte com o pai. Vem aí algumas inseguranças em questão de relacionamento ao longo da vida. Mas é um perfil que não quer mais sair perdendo. Puxa, eu perdi pra minha mãe. No fundo, a gente compete com a mãe. Porque o pai é o nosso primeiro par. E aí ela vai desenvolver uma super competitividade. De querer ganhar mais, de querer conquistar mais. Eu não posso perder nunca mais. E isso se reflete no corpo. Então, geralmente, os atletas, os artistas, que têm características mais simétricas, mais harmônicas, mais agradáveis aos olhos, são pessoas deste traço, que é o traço de caráter rígido. É o último a ser formado. Então, na peça de teatro, quem fez o roteiro? O masoquista. Quem brilhou nos palcos? O rígido. Vamos recapitular aqui o formato. Isso, legal. Que de repente ficou um aí sem falar, né? Acho que o psicopata ficou sem falar. O primeiro é o esquizoide. Muito bom. E o formato dele é a cabeça maior, o corpo mais... Vamos dizer que é aquela pessoa, pra gente ter certeza, puxa, uma pessoa... Lembrando, gente, nenhum de nós tem apenas um. Então, talvez a gente tenha mais características de um dos traços, mas todos nós somos a somatória de todos, ou a combinação de alguns. Esquizoide, as pessoas que são mais magras, longilíneas, mesmo não sendo tão altas, mas mais magrinhas, com articulações mais aparentes. Parece um esqueletinho, sabe? Que geralmente tem mais energia na cabeça. Então, mesmo não tendo tanta essa cabeça maior, mas a gente nota que tem muito mais energia mental do que física. O corpo tá ali desmontado.
geralmente é um aspecto mais retangular, vamos dizer assim. Muitas vezes os olhos das pessoas esquizoides são mais esbugalhados. Muitas vezes usam óculos, porque eles querem dificultar a interação com o mundo. Eu não preciso de pessoas. Eu posso ficar sozinha, eu tô feliz. Muitas vezes são pessoas que se cobrem, põem touca, põem óculos, fone. Quanto mais ali na dele, mais feliz. São mais magrinhos. Então, meu marido não é esquizoide. Não, eu acho que ele tem bastante rigidez, se não me engano. Preciso observar Ele melhor. também foi o Príncipe. príncipe da mamãe. Com certeza. Oral. Eu posso até te apresentar, você, né? O olho doce. Então, se você olha para uma pessoa, ela tem um olho que conecta. Um olho que fala assim, faz amizade comigo. Você tem muito disso, né? Um olhar que conecta. Inocente. Um sorriso que se abre mais largo, uma boca mais rosada. Características mais redondinhas, mais macinhas. São pessoas que estão sempre ali grudando. Ah, me dá um abraço. Fofinha. Fofinhas, né? Muitas vezes não são muito altas, né? Essa é a pessoa oral. Você olha e você fala, putz, parece um neném que ficou grande. Essa pessoa é oral. O superpoder da oral é a comunicação, a interação social. Ninguém bate com essa pessoa. A empatia. Eu sinto a dor do outro. Por isso que eu achei interessante no episódio anterior, que foi feito com o podcast Efeito Borboleta, que você tenta identificar as dores do seu cliente. É um superpoder seu. Você consegue estar na pele dele por um momento. Isso não é para todos os traços. Só para quem é oral. Tem pessoas que só vão ver o meu objetivo, independente do dele. E Vai até ver a dor, mas por obrigação. Ah, porque tem que ver, não porque tem empatia. Exatamente, será totalmente técnico. Por exemplo, o psicopata. Ele é frio. Aceite ou não, ele é frio. Geralmente a gente chama de pessoas que não têm coração. E tudo bem, são excelentes para resolver. Por exemplo, começou a pegar fogo aqui. O psicopata vai saber, calma, vou ligar pro bombeiro, vou pegar o extintor, vou tirar as pessoas daqui de dentro. Ele é de solução, ele é prático. Ele não vai sofrer e vou chorar e ficar embaixo da mesa. Não, ele é frio. Mas isso é fantástico também. Tá? E o formato do corpo dele? Psicopata, triângulo invertido. Aquelas pessoas, homens e mulheres, que têm o ombro muito mais largo que o quadril. Parece um funilzinho. Isso pode se refletir na cabeça. O Guinho tem também. Guinho, você precisa aprender. Psicopata e esquizoide. Mas ele é distribuído, acredita? Tem pessoas que são distribuídas, que tem de tudo um pouco. Não tá muito no extremo de algum. Então a infância ele percebeu cada fase de forma meio que distribuída mesmo. Eu vou ter que ver esse podcast pausando. Não, o esquizoide porque na época da gestação. Então, a pessoa psicopata, ela vai ser sempre assim, triângulo. E ela tem uma postura mais armada. Parece que eu tô querendo O que você quer comigo? Um olhar julgador. Um olhar julgador, avaliador. O que você tá querendo comigo? O olhar passa essa sensação. Desconfiado. Mas é muito justo. Então, eu quero ganhar, mas eu quero que todo mundo em volta ganhe também. O masoquista são as pessoas mais quadradinhas, cabeça quadrada, tronco quadrado, pernas que parecem toras no chão, parece que não vai sair do lugar, são troncos. Até a casca dessa pessoa, a pele dela é mais densa, mais grossa, o cabelo é mais grosso. Eu tenho disso aí também. Você tem um pouquinho também. E é por isso Minha que você pele é grossa. E é por isso que você se dá tão bem nesta área também. Então, por exemplo, o cabelo, tudo a gente pontua um pouquinho, né? Pessoas que são calvas aqui. Mas eu não entendo, porque fiz xixi na cama até velha, ninguém nunca... Mas é interessante que é uma proporção menor que você tem no masoquista. Cara de pau extremo. Não é o seu predominante, isso se reflete, né? Então você é mais O masoquista, ele é muito assim, eu tenho tanto medo de errar que eu prefiro ficar sozinho. Porque se eu correr o risco de fazer merda, falar merda, eu vou sofrer tanto. Então são pessoas que se recolhem, encolhem. Tem medo do julgamento, né? Muito. E do que as pessoas vão pensar. E o rígido são as pessoas que têm esse corpo mais padrão internet, né? Mais cinturinha, mais quadril, mais bumbum empinado. Homens que têm uma definição muscular, definição da mandíbula, olhos que parecem que estão delineados, entendeu? Aqui na bochecha tem aquela definição também. Então, tudo que for desenhadinho,
lábios mais desenhadinhos, tudo no seu lugar, perna com cara de perna, são as pessoas rígidas, né? Somando. E você acha que eu tenho traços de rígida? Muita rigidez você tem. Então, só para resumir você, eu diria que você é um pouquinho mais oral do que rígida, mas tá ali. Oralidade é essa conexão fácil que você faz. Então, essa comunicação. Você tem um superpoder de se comunicar e falar, inclusive, sobre você. Sensibilidade. Use isso a seu favor. Então, você vai ser mais sensível a tudo. A cheiros, a sons, a sabores, a toques. E a rigidez traz... Eu não me identificava zero com oral. Aí você me passou isso, né? De repente, alguma coisa que eu não tô trabalhando. A gente... Deixei de lado a minha parte oral. Mas você usa ela muito bem. Toda vez que você está falando com pessoas, aproximando contatos, tentando sentir a dor do outro, você está usando o seu traço oral. Ele precisa de pausas de descanso, precisa de conforto também. Então, se você nota, provavelmente você já percebeu, que passa períodos muito longos se matando de ralar no salto, chega uma hora que não dá mais. Eu preciso arrancar sutiã, arrancar brinco. Porque você tem uma boa necessidade de conforto, só quero acolhimento, só quero ficar no sofá um pouquinho, só quero deitar, dormir. Mas a sua rigidez, vamos dizer que a rígida, ela é aquela que precisa ser perfeita o tempo todo. Eu não posso parecer ser frágil ou vulnerável em nenhum momento. Eu achava que eu era resistente, que eu era masoquista. Não. Porque apesar de eu gostar de conforto, eu aguento muito. Aguento muito desconforto. A rígida tem muita resistência porque ela tem muito medo do julgamento também. Porque ela não pode falhar. A diferença do masoquista com o rígido, o masoquista, eu não posso fazer nada de errado. Porque, meu Deus, se eu errar nisso, eu vou decepcionar. A rígida, se eu errar, como é que vão me ver? Eu sou imperfeita. Então é sobre ser. Não pode ser imperfeita. Ela tem que ser perfeita em tudo. Isso causa um peso, um desgaste muito grande. Isso eu não tenho dúvida, porque eu sou competitiva. Eu ganhei duas competições de... Como é que se fala? Abdominal? Abdominal. Fantástico. De pessoas atléticas. Porque eu fiquei ali 20 minutos até a pessoa desistir. Menina, que legal. Fantástico. Aí alguém me falou no dia, você é muito competitiva, eu ainda recebi, mas você é competitiva. Aí depois eu falei, eu sou muito competitiva. E você só está brilhando como uma empresária de sucesso por causa da sua rígida. Porque a oral, ela cria conexões, mas ela não é ambiciosa. Então, só se eu tiver amigos e tiver colaboradores que gostem de mim, eu já tô feliz. Mas você tem a rígida e fala, peraí, o que eu vou ganhar com isso? Onde isso vai me levar? Quais resultados? Então você corre atrás e tem garra, fibra. E quando você recebe, como que é o seu trabalho assim no dia a dia? Tem a parte da terapia, né, que a gente não falou muito, e tem a parte do Corpo Explica. Quando você recebe alguém no seu consultório, como que você lida, né? Como que é o seu processo ali de receber essa pessoa? O que essa pessoa vai passar ali com você? Legal, boa pergunta. Geralmente eu tenho duas opções de atendimentos. Para quem apenas quer fazer a sua análise para autoconhecimento. Poxa, Maria Laura, eu quero entender um pouco mais meu jeito de funcionar. Por que que isso acontece? Às vezes a pessoa me traz 3 questões diferentes. Como Ana, por que só? Não é? Exato. Por exemplo, por que eu tô num tal trabalho e eu tô em dúvida se eu tomo essa decisão e mudo de emprego? Ou então, se eu me caso ou não? Então, essas tomadas de decisões... Altas decisões que você ajuda. Sim. Porque eu vou simplesmente falar, olha, o que é confortável para você pro resto da vida? Assim, assim, assim. O que não é confortável, que vai te adoecer física e emocionalmente. Eu apresento, isso aqui é matemático. Aí a pessoa, então agora me ajudou a tomar uma decisão. Envolvendo relação, profissão, qualquer aspecto. Então eu tenho a análise pura e simplesmente, que é um atendimento mais longo, geralmente 2 horas de duração, e tem um pacote mais simples, com 4 sessões, em que eu realizo a análise.
Depois eu vou entender qual é a rotina desta pessoa, quais os ambientes, as interações, se ela é casada, solteira, como é que ela passa esse tempo. Depois eu vou virar as chaves dos traços. O que isso significa? Vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui numa padaria muito conhecida da cidade. Todos os colaboradores que estavam nos caixas, todos eram esquizoides. Todos, muito Tu esquizoides. olha pro caixa, tá lá um bando de esquizoides. Agora você imagina, essa pessoa ela tem uma necessidade de caverna, de ficar no computador calado, no celular, muito grande. Então ela fica o dia inteiro, bom dia, boa tarde, boa noite, aceita mais um pãozinho, não sei o quê. Acaba com a pessoa. Acaba. Rotatividade de profissionais. Aí vai pra casa, tem uma esposa totalmente oral, querendo conversar, desabafar a vida, e um filho chamando a atenção. Essa pessoa vai adoecer. Tem pessoas que pensam em besteira. Se você reposicionar essa pessoa, talvez dentro da mesma empresa, ou simplesmente orientando, ó, não foi feito pra você isso daqui. Muda, vamos pensar em possibilidades? Então, nesse pacote de 4 sessões... Existem empresas que te contratam para Sim, sim. colocar cada perfil no seu devido lugar? Sim, então tanto para admitir novos funcionários, né, para recrutamento, Fantástico. quanto para sugestões para resolver conflitos. Puxa, eu tenho 2 funcionários fantásticos aqui, não estão se dando. Eu vou lá, observo o ambiente, observo a pessoa não precisa nem ficar sabendo que eu estou ali. Eu já dou um feedback pro empresário e falo, ó, é isso, isso, Não precisa isso. nem falar com você, você já olhou pra pessoa e já sabe. Tem muita gente que tá interessada em namorar. Puxa, eu quero tanto namorar pessoas mais velhas, inclusive. Eu tô interessada em namorar fulano, mas eu não sei. Me manda o perfil, me manda algumas fotos. Eu mando um relatório de 3 folhas cheias de informações sobre essa pessoa. Ó, espere que ele vai ser assim, mais ciumento, mais inseguro. É melhor com DNA, que você não precisa nem tirar um fio de cabelo da pessoa. Exatamente. É só uma foto. Com as redes sociais hoje é fantástico, né? Já tá a ficha corrida. É transparente. As pessoas são transparentes pra mim. Muito bom. muito Aí legal. você vai pro essa segunda fase de quem não quer fazer só essa sessão para autoconhecimento, consegue ter uma continuidade. Eu digo que é um cuidado mais aprofundado. E aí eu uno o conhecimento da terapia cognitivo-comportamental, que em resumo, é assim, a pessoa ela chega com uma fala pra mim. Ai, eu não tô dando conta, eu sou um fracasso, porque eu acho que eu não vou conseguir. Então eu vou questionar cada uma dessas falas, né? Claro que aí a análise corporal ela serve como assim, eu sei o jeito da pessoa funcionar e eu entendo por que é que ela tem aqueles pensamentos sobre si e sobre a vida. Então eu vou entender um pouquinho sobre a criação dela, por que é que ela se comporta assim. Então, eu atendo pessoas por um tempo mais longo também, mas eu gosto de um atendimento mais curto para direcionar para ela conseguir caminhar sozinha para a vida. Não depender de mim como muleta. E você tá fazendo esse trabalho há quanto tempo? Como analista, estou há quase 4 anos. Analista corporal não é muito tempo, mas, inclusive, recentemente eu tive quase a oportunidade de me tornar professora dessa maior escola. Saí na semifinal, acredita? Morri de sofrimento Tem que eu uma perdi. competição. A rígida perdeu, morri. Mas porque eu sou completamente apaixonada por esse Porque conhecimento. eles criam uma equipe. É, Né, para ensinar outras pessoas, né, que queiram ser. E quem faz essa segunda etapa é como você tinha dito que é como se fosse uma terapia, como se fosse uma análise express. Sim, uma das sessões é a análise. Então eu vou apresentar para a pessoa o jeito esperado de ela funcionar. Puxa, você é uma pessoa que tem dificuldade com a ambição. Então vamos destravar essa ambição? Ó, você tem um peso de vida maior envolvendo a sua mãe. Ela te traz mais peso. Vamos romper essa dependência emocional? E tudo isso a análise dá para ver. O peso maior envolvendo pai, mãe, marido, esposa, ou mesmo você mesmo. Puxa, tá pesado para mim ser mulher. Tudo o corpo conta. Então eu vou apresentar. Ó, é isso que tá te travando. Você não pode ficar em ambientes que você se sinta assim, assim, assado. Então eu vou te dar um direcionamento para você sair dessas dores e ativar o seu recurso. Vamos ligar a chavinha para que você se torne a sua melhor versão. Fantástico, porque em muitas terapias, né, você tem que
ter muito esforço para conseguir ter um pouco de informação sobre você, né? Falar, às vezes tentar trazer, porque às vezes até o que você fala não é a realidade, é, você está tentando mudar aquela realidade para uma coisa que você idealiza, então para aquela pessoa entender vai ser mais difícil ainda para conseguir te ajudar. E quando você fala de coisas aspectos que você não consegue mudar, você não consegue Mexer mesmo, né? Alterar, isso mesmo. não consegue simular, não consegue fingir. Então tá escancarado ali. É um atalho para você chegar no autoconhecimento. Exato. Então imagine que eu te peça para você escolher. Marcela, escolhe uma Ferrari ou uma caminhonete Danger para você fazer uma viagem. Uma caminhonete. Legal. A caminhonete ela é fantástica se essa viagem for para a área rural, se você tiver que subir montanha. Mas se for numa pista muito plana, a Ferrari é fantástica também. Mas a Ferrari não é legal na área rural. Se você pegar um veículo tão top como a Ferrari e colocá-la no meio do mato, ela não vai ter total eficácia, né? Então é como se as pessoas tivessem comportamentos e características que a gente precisa respeitar para existir na melhor função. Então, se você pega uma pessoa que é extremamente proativa... Eu já querendo conforto ali na caminhonete, eu achei que era pra responder. Mas era isso mesmo, era para dar uma resposta, perfeito. Então, se você coloca uma pessoa que é extremamente dinâmica e proativa e de velocidade, para ficar num escritório o tempo todo... Ela e o computador. Se ela não tiver outras alternativas no decorrer da vida... Por exemplo, você achou uma excelente alternativa. Brilhar de alguma forma. Queima seu fosfato ali, você tem que se virar, pensar em episódios, mas você tá aqui, ó, de frente às câmeras. É uma necessidade muito alta sua, brilhar, estar em evidência. Se você ficasse o tempo todo ali no seu escritório quase sem ver gente, isso adoece. Isso adoece. E são doenças físicas mesmo. Tá? Então, pessoas que às vezes estão com depressão, ansiedade, eu apresento, olha, você está assim... porque está ali faltando isso. Ou você precisa incluir isso. Você tem um caso, assim, que te chamou muita atenção, um paciente seu, que não sei o que você pode falar, né? Mas, na medida do possível, você dá, né, alguma clareza que você trouxe para a pessoa que mudou totalmente Sim, são jogo vários. dela. São vários, de homens e mulheres. É interessante que tem muitos homens que são receosos, mas na hora que fazem a análise, eles veem um resultado tão interessante. Mas me veio à mente uma moça, ela trabalha na sede da Apple nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas mora lá já há 18 anos. E na empresa lá tem, se não me engano, mais de 30 mil colaboradores. E a função dela era muito de ficar sozinha, ela e o computador. E ela tinha muito do traço psicopata, rígido e oral. São os 3 traços que têm uma necessidade alta de interação. Então eu dei algumas sugestões, né? Falei para ela pedir permissão para a superiora dela, se ela poderia, de tempos em tempos ao longo do dia, caminhar e questionar se alguns funcionários que estivessem ali também e interagisse de alguma forma e tivesse alguma função que ela pudesse conversar mais, aparecer mais, se destacar. E passou o tempo, ela estava muito deprimida, muito, até acima do peso, porque tudo isso interfere. Então passou o tempo, depois eu mantenho contato com ela, falo, Maria Laura, você me ajudou demais, porque pequenas mudanças, hoje eu sou outra. Então, sim, talvez remanejar a realidade daquela pessoa, né? Casos extremos, que às vezes ela precisa sair do emprego, eu vou apresentar isso também. Mas, geralmente, se você incluir algumas atividades, você precisa fazer uma academia para ver gente, para cumprimentar o porteiro. Pequenas mudanças, né? Sim. E você falou de engordar. Eu sei que eu já vi algum post lá do Corpo Explica falando que engordar é uma consequência de alguma coisa. O peso extra no corpo, ele cumpre uma função. Ele é nosso aliado. É igual você ter um aliado na guerra. Tá junto comigo, nós estamos se defendendo. Maria Laura, mas como assim? O peso tá a meu favor? Pois é. O peso extra, eu falo peso extra porque às vezes é 2, 5, 10 quilos, não é tão sobrepeso assim, né? Mas ele cumpre tem um motivo.
quais são os motivos de uma pessoa manter um peso adicional? Primeiro, para obter um destaque que de outra forma ela não está conseguindo. Então, por exemplo, ela está se sentindo sozinha, abandonada, ignorada. Às vezes ela continua comendo a mesma quantidade e o corpo cresce. Ele segura aquela energia porque um corpo mais volumoso chama mais a atenção das pessoas, ela não passa tão despercebido. E uma pessoa mais fofinha, a gente tem mais vontade de se aproximar e de abraçar. Então ela recebe um acolhimento que de outra forma ela não receberia. Infelizmente, então é para obter destaque, é um dos motivos. Então, às vezes, a pessoa que se divorciou, mudou de cidade, perdeu alguém na morte, ou o marido não está dando muita atenção, ela pode estar mais cheinha, porque eu vou tentar chamar a atenção dele de alguma forma, ou das pessoas de alguma forma. Um segundo motivo, que é muito comum também, esse primeiro que eu falei é do traço oral, né, principalmente. O segundo vem do traço masoquista. A pessoa que precisa suportar situações difíceis por um tempo longo, ela desenvolve um corpo mais forte, mais estruturado para aguentar. É como se assim, eu tenho uma bicicleta e um trator, preciso carregar 50 sacos de cimento. Eu escolho o trator, que ele vai lento, mas ele vai. Então, pessoas que são mais troncudas, literalmente mais quadradas e fortes, elas suportam o que for. E aí, inconscientemente, é como se, ó, se eu perder peso, eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu preciso fazer. Eu vou ficar fraco. Então, eu mantenho um peso e muitas vezes aumento esse peso, são as pessoas mais quadradas, troncudas, para suportar uma situação difícil. Você tá lá fazendo dieta, bebendo água, fazendo seus exercícios e tá sua mente... Por isso que tem gente que fala assim, eu fiz a mesma dieta da minha prima, ela perdeu 10 quilos, eu não consigo perder. Vamos estudar quais dos motivos, quais funções esse peso está querendo te ajudar de alguma forma. Eu acredito totalmente que nossa mente tem total conexão com as nossas doenças, com o que acontece com o nosso corpo, né? Não é só alguma consequência do que você faz. Se a sua mente não estiver alinhada, nada funciona. Exatamente. As doenças psicossomáticas vêm para confirmar isso. Sim. E o terceiro e último motivo, muitas vezes, do peso extra, pode ser que sejam pessoas que foram abusadas sexualmente na infância, por exemplo, que entendem que se eu for mais gordinha, eu crio um distanciamento, eu diminuo a sedução, eu diminuo ser tão atraente aos olhos de um homem. Esse é o motivo. Ou então pessoas que estão em um relacionamento, tô num casamento de merda, que eu quero criar uma barreira com meu marido. Eu quero distanciar, eu não quero que ele me chamar tanta atenção. Não quero que ele sinta atração por mim. Exato. Então eu noto que toda vez que eu tô mais gordinha, isso é inconsciente, eu afasto ele. Ou porque eu tô muito sobrecarregada, ou tô muito cansada, ou porque eu não quero mesmo. Por motivos diversos. Então pode ser uma junção desses três motivos nas pessoas. Que quando você identifica, é esse, né? Claro que eu investigo ali em análise. Investigo, identifiquei, vamos tratar para que outra coisa substitua o papel que o peso extra tem feito. Para você não se sentir tão abandonada, para você não precisar ser tão forte. Por que você está tendo que ser tão forte? Ou então para que você tenha um relacionamento bom, que você deseje atrair o seu marido a você. Olha, eu acho fantástico o seu trabalho. Não vejo a hora de eu conseguir marcar oficialmente. Quando você desejar. E ainda vou levar fotos de outras pessoas. Perfeito, vamos! Você faz consulta para terceiros? Sem Faço. a pessoa saber. Muito! Às vezes eu peço assim, deixa eu ver a carinha do seu marido. Aí ela me mostra e fala, já entendi tudo. E com o potencial que você tem de ajudar as pessoas, né? Tem um potencial de transformação, de elevar as pessoas a outros potenciais também. Então, é fantástico. E eu queria que você falasse, a gente já está partindo para o final, infelizmente, mas ficou muito rico esse podcast de informação. Eu queria que você falasse o que esse trabalho significa para você, desde que você começou, os resultados que você teve nessas pessoas que passaram por você e a sua perspectiva para o futuro, o que isso trouxe para sua vida.
Muito boa pergunta também, Marcele. Eu me identifiquei por este tema quando eu vi que fazia sentido. Para mim é muito importante fazer sentido. Eu comecei a observar que os formatinhos das pessoas realmente explicavam o jeito de cada uma delas e eu comecei a presenciar isso na minha rotina. Quando eu fiz a minha análise, eu compreendi, encontrei respostas a muitas questões que eu não entendia. De insegurança, de competitividade, de ciúmes, de dificuldade em dar certo em relacionamento. Então eu falei, puxa, todo mundo precisa desse conhecimento. E já tive a oportunidade de atender muitas centenas de pessoas e todo mundo traz um feedback muito positivo. Muito assim, meu Deus, o que anos de terapia não me fez, uma sessão, 2 fizeram. E um aspecto em especial que eu acho fantástico da ferramenta da análise corporal é justamente identificar o quanto uma pessoa tem de dependência emocional e de ambição. E isso é totalmente visual. O quanto uma pessoa está disposta a deslanchar na vida, prosperar, ganhar dinheiro, e o quanto ela está travada neste passado. E esta falta de permissão, que eu chamo a dependência emocional, nada mais é do que eu não tenho permissão para seguir. Ela está ligada a relações familiares de origem. Então, quando eu tenho um pé muito preso ao que meu pai vai pensar, ou o que minha mãe pensaria, mesmo se eu tiver morrido, ou, mas como é que eu avanço e meus irmãos não? Isso trava a pessoa de fluir em qualquer aspecto, de ganhar mais dinheiro, de dar certo num relacionamento, de se tornar saudável. Tem pessoas que se mantêm doentes porque elas não se permitem. Como é que eu avanço, mudo para os Estados Unidos e deixo aqui minha família aqui para trás? E aí isso estraga muitos relacionamentos no geral. Então saber disso, fala, puxa, vira uma chave muito grande. Eu não preciso ter essa autorização para viver. Então a análise ela mexe em cada uma dessas áreas. Também deve ter um salto aí entre você saber e você conseguir transpor. Né? Perfeito, perfeito. E é esse que é o maior problema. Tem pessoas que infelizmente não querem ajuda ou não querem ser ajudadas. Tem mesmo. E o que você... Eu queria que você deixasse um recado agora em outro contexto. Sim, é verdade. Pode ser para alguém que você queira deixar, para um público mesmo, de pessoas que você pode ajudar, algo que vá trazer assim, algum insight, né? Legal. Para quem quiser te procurar, né? Perfeito. Eu diria 2 frases. Uma primeira, não existe omelete sem quebrar os ovos, então vai ser desafiador, você vai ter que romper relações, romper situações se você pretende conquistar algo. Toda mudança tem um desafio que acompanha. E segundo, que é a principal para mim, não se importe muito com a opinião das pessoas. Isso adoece. De verdade, isso adoece, causa tumor, causa câncer. Então, viva mais para sua família atual. Você, seu marido e seus filhos de menor. Ponto. Cuide de quem tem em volta. Eu costumo falar assim, como se você estivesse morando nos Estados Unidos. Como é que você cuidaria da sua mãezinha doente, do seu pai assim? Mas de lá. Esse distanciamento que cria uma independência, cria cortar o cordão. Cortar o cordão. Isso resulta em saúde, resulta em prosperidade. Eu diria isso. Não se importe tanto com a opinião das pessoas. Eu não quero que minha filha corte o cordão comigo. Sabedoria seria você preparar ela para esse momento. Sim. Que vai precisar acontecer. Mas eu quero que ela esteja sempre perto. Com certeza. E aí vai ser uma escolha dela. Sim. Não por obrigação. Eu tenho que ser boazinha com ela. E com o futuro marido dela. Exatamente. E com o futuro marido. Pra ela escolher. Puxa, eu gosto tanto da minha mãe que eu quero ficar perto. E não assim, ai meu Deus, que saco, eu tenho que ir pra minha mãe hoje. Sim. Tomara. Vai dar tudo certo. Todos os dias. Olha, eu queria ficar aqui muito mais tempo com você. Eu também. E eu queria, ao mesmo tempo, terminar logo pra gente poder fazer logo uma consulta. Porque eu preciso saber mais. Sim. E eu sei que vai ser difícil, porque ainda vou viajar. Ainda tem mais podcast pra gravar. Não tem problema. E não vejo a hora da gente estar juntas pra saber mais e mais sobre desvendar essas teias de aranha.
as sombras. E eu né? fico muito feliz de você ter valorizado esse conteúdo, de verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que te agradeço, porque você é uma pessoa daquelas que a gente encontra poucas vezes. Tem oportunidade poucas de encontrar, né? Uma pessoa que junta, assim, tem uma luz, assim, de trazer o que faz, de juntar a profissão com a personalidade, a pessoa em si. Então, não tem diferença do que você faz com quem você é. Gostei. Né? Você Gostei juntou, muito dessa definição. Muito. Obrigada. né? É aquela pessoa que parece que nasceu para isso. A gente não é aquela pessoa que está exercendo uma função profissional em troca de dinheiro, né? É um trabalho. Não, você é uma terapeuta, É isso mesmo. né? Amei. Gostei muito dessa definição. E é uma honra ter você aqui, ter pessoas como você aqui. É para isso que isso aqui existe. Privilégio muito grandioso. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho e pela amizade agora que a gente desenvolveu. Sim, né? e espero que a gente continue junto Perdure e fazendo aí. várias coisas. Com certeza, juntas. Porque de pessoas como você é que a gente agrega. Você agrega para empresas, para gestão de pessoas, para a gente colocar a pessoa certa no lugar certo, né? A gente lida com as pessoas. Eu tenho várias pessoas que me ajudam a fazer uma coisa acontecer, não faço nada sozinha. E que bom se eu tiver a oportunidade de botar a pessoa certa no lugar certo e Exato. atingir todo o potencial dela. Isso é fantástico. Obrigada pela participação. Acompanhe o nosso podcast inteirinho, na íntegra, no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você vai ver pausando e anotando e se identificando até o ponto de você procurar a Maria Laura. E os cortes também, que a gente vai pegar os cortes bem legais que vamos colocar nas nossas redes sociais, que também pode trazer insight e você identificar que perfil, que traço De caráter. de caráter. Você tem. Traço de caráter. Caracteres. No plural seria traços de caracteres. Sim. Eu falei, eu tinha alguma palavra esquisita. Exato. E você sabe aí se você é um psicopata, se você é um moral. Masoquista. Sempre vai ter um lado bom e um lado ruim. Exato. Mas o importante é que você ache não a sua dor, o seu recurso. O seu recurso. Muito bem. É isso. Obrigada. Aí. Aprendeu direitinho. Obrigada a você.